Olá, vamos direto ao ponto hoje. Imagine a situação no dia a dia, lá no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, o nosso ROPA. De repente surge uma necessidade, uma intervenção física. Pode ser adaptar uma sala para um equipamento novo que chegou, ou, sei lá, algo maior, uma reestruturação numa ala inteira. E aí, claro, bate aquela dúvida, né? Isso é o quê? É obra? É reforma? Ou é só um serviço comum de engenharia? Essa dúvida é clássica. E parece detalhe, mas não é. Não mesmo. Acertar nessa classificação é fundamental. Muda todo o processo de contratação aqui na rede EBSER, impacta prazo, custo, a legalidade toda. Exato. Por isso, hoje a gente vai fazer uma análise bem focada nisso, pensando justamente nas equipes técnicas do RUPA. Vamos mergulhar no nosso Regulamento de Licitações e Contratos, o RCC 3.0, e também dar uma boa olhada no que o TCU decidiu em casos reais. Sim, tem dois acórdãos bem importantes que a gente vai comentar, um de 2021 e outro lá de 2017. Eles ajudam a clarear bastante. Ótimo! Nossa missão aqui é, então, descomplicar essas definições, né? Entender quando dá para usar o Sistema de Registro de Preços, o SRP, para engenharia e, claro, ficar de olho nos riscos, nas armadilhas, naquelas soluções criativas que podem dar problema. Exatamente. Evitar as burlas, né? Isso. Bom, vamos começar a desembrulhar isso, então. Para iniciar, como é que o nosso regulamento, o RCC, diferencia esses termos? O que é o quê? Boa pergunta para começar, a clareza que é tudo. Bom, o RCC 3.0, lá no anexo, ele define obra pensando numa intervenção que realmente, assim, muda uma MID. Muda como? Implica criar algo novo no espaço físico, sabe? Ou alterar de forma substancial as características de um imóvel. Geralmente, isso vai exigir um planejamento mais robusto, tipo um projeto básico ou até um projeto executivo. Ah, entendi. Então, obra é algo grande que transforma mesmo. Isso. E o TCU também vê assim, ele reforça essa necessidade de um projeto bem específico, individualizado para cada obra. Certo. E os serviços comuns de engenharia? Onde eles se encaixam? Esses já são, digamos, mais padronizáveis. Tanto o RSC quanto o TCU entendem que são aqueles serviços que a gente consegue definir bem o padrão de desempenho e qualidade já no edital, usando especificações comuns de mercado. Tipo o quê, por exemplo? Pensa em manutenção predial, conservação, pequenas adaptações, instalações mais do dia a dia, mais rotineiras. O próprio RSC até recomenda usar o pregão para eles, o que já mostra essa natureza mais padronizada. Aham. São essenciais para o hospital funcionar, claro, mas não tem aquela transformação profunda de uma obra. Tá, ficou claro. Obra é transformação grande com projeto único, serviço comum é mais rotina, padronizável, e a reforma. Você mencionou que o RCC não define bem ela. Como fica? Pois é, essa é uma nuance interessante. O glossário do RCC 3.0 não traz, lá a reforma é isso. Mas o regulamento trata a reforma como algo distinto. Como assim? Por exemplo, tem uma regra que permite um limite maior para adicionar coisas no contrato, sabe? Até 50%, especificamente para reforma de edifício ou de equipamento. O limite normal é 25%. Interessante. Então ela tem um peso diferente. Atenção, o TCU, em algumas análises, até sugere que reformas pontuais, se der para padronizar, talvez possam ser divididas em serviços menores, mais próximos dos serviços comuns. Mas, em geral, a reforma fica ali no meio termo, sabe? Entendi. Mais que manutenção, mas não chega a ser uma obra que cria algo totalmente novo. Isso. Faz todo sentido agora. Então, essa classificação lá no começo não é só dar um nome. Ela define se precisa de projeto complexo, que tipo de licitação usar, concorrência, pregão e até quanto a gente pode mexer no contrato depois. Exatamente. Uma decisão errada ali no início pode comprometer tudo aqui no ROPA. E imagino que errar nisso possa dar muito problema, né? Tem um caso que você mencionou do Ministério da Agricultura, o MAPA, parece que ilustra bem esses riscos. Sim. O caso do MAPA, que está no Acórdão 7601 de 2017, é um exemplo clássico e serve muito de alerta para a gente. Eles precisavam fazer uma reforma bem grande num prédio para instalar uma escola lá, a Enagro. E o que aconteceu? A questão foi como eles fizeram. Em vez de licitar a reforma como reforma, com projeto e tudo, eles decidiram usar um contrato que já existia, um contrato de manutenção predial. O quê?
Usaram um contrato de manutenção para fazer uma reforma grande? Isso não parece certo. Nem um pouco. E o TCU foi, assim, categórico. Apontou que usar um contrato de serviço contínuo, que é a manutenção, para executar algo pontual de natureza totalmente diferente, que era a reforma estrutural, configurou fuga ao devido processo licitatório. Ou seja, um jeito de não fazer a licitação correta para aquilo. Exatamente. E, além disso, desvirtuou completamente o objeto do contrato original de manutenção. Manutenção serve para conservar, né? Não para transformar o imóvel daquele jeito. O TCU foi claro. Serviço de manutenção não comporta obra ou modificação estrutural grande. Nossa, e além dessa classificação errada do objeto, teve mais problema ali na condução. Ouvi dizer que começaram a fazer antes de formalizar. Teve sim, e isso piorou tudo. O relatório do TCU mostra que parte dos serviços dessa reforma começou a ser executada antes mesmo de assinarem um termo aditivo para tentar incluir isso no contrato de manutenção. Aí já entra no risco de contrato verbal, né, que é proibido. Exatamente. Risco enorme. E ainda tinha uma pressão, parece, pela urgência da inauguração da tal escola, o que pode ter levado a atropelarem as etapas. Imagina as consequências para quem estava envolvido. Pesadas. E aqui está um ponto crucial para todo mundo que trabalha com gestão pública. O TCU não só apontou as irregularidades, mas aplicou multa. Multa para os gestores que tomaram a decisão e também para o fiscal do contrato, que falhou nos seus deveres. O fiscal também? Por quê? Porque ele foi questionado, por exemplo, por não ter feito pesquisa de mercado para os itens da reforma, que não estavam na planilha original de manutenção, e também por ter atestado os serviços sem verificar direito se tinham sido feitos mesmo, confiando só no papel. Nossa, que complicado. Isso reforça muito a importância do dever de diligência, que o nosso RCT.3 também cobra, né? Dos gestores, dos fiscais. A responsabilidade, no fim das contas, pode ser pessoal e doendo o bolso. É um alerta e tanto. A pressa, a conveniência aparente, nada disso justifica pular etapas ou desrespeitar as regras. O caso do mapa ensina isso de forma dura. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda em contratação. Sistema de Registro de Preços, o SRP. Pode agilizar muita coisa, o que num hospital é ótimo, mas também tem suas regras. Temos um caso dos Correios que o TCU analisou sobre isso, né? Sim, o Acórdão 1767 de 2021 é sobre um pregão dos Correios para adaptar várias agências usando o SRP. É bem relevante para a nossa discussão. E o que ele diz? Pode usar SRP para engenharia, sim. Então, historicamente, o TCU era mais pé atrás com SRP para obra, sabe? Porque a obra exige projeto único específico. Mas o tribunal já admitia, e continua admitindo, usar o SRP para serviços comuns de engenharia. Aqueles padronizáveis que a gente falou? Exato. Manutenção, conservação, até pequenas reformas que seguem um padrão. Isso faz sentido quando a gente precisa desses serviços com frequência, ou as entregas são parceladas, ou quando é difícil saber o quanto vai precisar exatamente no começo. E o nosso RCC 3.0, ele está alinhado com isso. Permitir SRP para engenharia. Sim, o nosso RCC 3.0 confirma essa possibilidade. Ele permite o SRP para obras e serviços de engenharia se tiver um projeto padronizado, sem muita complexidade técnica, e se houver essa necessidade permanente ou frequente aqui no hospital. Ah, bom saber. Claro, tem que seguir todas as regras gerais do SRP, né? Fazer pesquisa de preços, controlar a validade da ata, definir tudo direitinho. E no caso específico lá dos Correios, por que o TCU aceitou o SRP? O que eles estavam contratando? O objetivo principal era a readequação de ambientes, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, até mobiliário. Era uma série de intervenções que iam se repetir em várias agências. Entendi. O TCU analisou e entendeu que, na maior parte, eram serviços rotineiros, repetitivos e que dava para padronizar. Por isso, considerou que cabia sim usar o SRP, mesmo antes da nova lei ser tão explícita sobre isso. A justificativa dos Correios foi aceita. Aqui parece que tá aquela linha tênue de novo, né? Quando um monte de intervenção pequena vira uma obra complexa que precisa de licitação própria, e quando pode ser tratada como serviços gerenciáveis por SRP. Exatamente essa é a questão.
A chave parece ser a padronização e a repetitividade. Se a gente consegue definir um padrão claro para a intervenção e ela vai se repetir em vários lugares ou momentos, o SRP pode ser uma ferramenta muito boa. Mas Sempre tem um mais. Qual o alerta do TCU nesse caso, mesmo tendo aceitado o SRP dos Correios? o tribunal fez uma ressalva muito importante. Existe um risco grande em usar a ata de registro de preços como um tipo de contrato guarda-chuva. Contrato guarda-chuva. Como assim? Um acordo muito amplo, sabe? Com um objeto meio genérico, sem definir exatamente onde as intervenções vão acontecer e, o principal, sem ter os projetos básicos específicos para cada localidade prontos antes de você efetivamente contratar a execução daquele serviço usando a ata. Ah, então não é só ter a ata lá com os preços registrados. Para cada vez que eu for usar a ata para fazer algo, tipo na ala C, eu preciso ter o projeto básico específico da ala C pronto antes? Precisamente. Isso conecta direto com a importância da fase de planejamento da contratação lá no nosso RCC 3.0. O estudo técnico preliminar, o ETP, não pode ser genérico demais se você pensa em usar SRP. E o termo de referência, o TR, para cada contratação que deriva da ata, tem que ser específico para a necessidade daquele momento e daquele local. Entendi. Não dá para só pedir reforma da sala X pela ata, sem detalhar o que vai ser feito ali com o projeto. Exato. O SRP agiliza a parte de contratar quem vai fazer, o fornecedor, mas não elimina a necessidade de planejar cada execução individualmente. Fica bem claro, o SRP é útil, mas exige planejamento detalhado para cada uso. Bom, juntando tudo isso que a gente conversou, as definições, o caso mapa, o caso Correios com SRP, quais seriam os principais riscos que as equipes técnicas aqui do Adjampar precisam ter sempre no radar? Acho que a gente pode resumir os principais riscos, né? Primeiro, o risco de invalidação do processo todo. Se a gente erra na classificação inicial, obra, reforma ou serviço, todo o procedimento e o contrato podem ser questionados e até anulados. A famosa fuga ao processo licitatório, como no caso mapa. Complicado. Qual outro? Segundo, o risco de responsabilidade pessoal. Isso é sério. Gestores, fiscais, podem ser multados ou sofrer outras sanções se falharem nos seus deveres. Vimos isso claramente no mapa. Não é só a instituição que responde, a pessoa física responde. Isso pesa. Terceiro, o risco de ineficiência e prejuízo financeiro. Uma contratação mal classificada ou mal planejada pode levar a desperdício de dinheiro público, sobrepreço, superfaturamento, problemas que o próprio RCC 3.0 tenta evitar. E por último? E, finalmente, pensando no nosso contexto aqui do hospital, o risco de atrasos e interrupções nos serviços. Se a contratação emperra ou a execução dá problema, quem sofre é o atendimento, né? Isso é sempre crítico. Sem dúvida. E todos esses riscos reforçam demais a importância daquela fase inicial de planejamento que você tanto falou. Demais. O capítulo 3 do RCC 3.0, sobre planejamento da contratação, não pode ser visto como só papelada, burocracia. Fazer um bom estudo técnico preliminar que realmente analise a necessidade, as alternativas, fazer uma pesquisa de preços bem feita, detalhar o termo de referência, fazer o gerenciamento de riscos, tudo isso protege o processo, protege a EBSER, protege o RUPA e protege os próprios servidores. É nesse momento que a decisão sobre classificar como obra, reforma ou serviço tem que ser tomada, de forma técnica, justificada. E depois que o contrato está assinado, a tensão não pode diminuir, né? De jeito nenhum. A gestão e a fiscalização do contrato são a garantia de que aquilo que foi planejado e contratado vai ser entregue como deve ser. O papel do fiscal é fundamental, o RCC detalha isso bem. Ele tem que verificar a execução, a qualidade, se está tudo de acordo com o projeto, com os preços. Sim. O caso Mapa mostrou o que acontece quando a fiscalização falha, né? Não basta assinar o contrato, tem que acompanhar de perto. Perfeito. Bom, nossa conversa está chegando ao fim. Acho que a mensagem principal para todo mundo que trabalha com isso no Rupasa e na rede ABSER fica bem clara, né? Distinguir direitinho entre obra, reforma e serviço comum de engenharia
desde o comecinho do planejamento, é a base para a gente ter contratações seguras, eficientes e dentro da lei. Exato. E o Sistema de Registro de Preços, o SRP, embora seja uma ferramenta valiosa, especialmente para esses serviços mais padronizáveis de engenharia, exige muito cuidado no planejamento de cada uso para não cair naquela armadilha do contrato guarda-chuva sem a especificidade necessária. Perfeito. O diabo mora nos detalhes e, nesse assunto, a classificação correta e o planejamento cuidadoso são, assim, essenciais. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação para todo mundo pensar. Manda. Considerando a dinâmica de um hospital universitário como o UPA, né? Com demandas urgentes aparecendo toda hora, necessidade de adaptar espaço, de fazer melhorias constantemente, como é que a gente consegue equilibrar essa agilidade que o dia a dia pede com o rigor que os processos de contratação exigem? Boa pergunta. Como garantir que aquele planejamento cuidadoso que está lá previsto no RCC 3.0 seja realmente aplicado na prática, mesmo quando tem pressão por solução rápida? Como evitar essas armadilhas que a gente discutiu, principalmente na hora de caracterizar o objeto certo desde o início? Fica aí para a gente refletir.